e vamos bater um papo agora com o pastor Renailton Afro, ele que acabou de chegar de Israel. Renailton, como foi essa experiência, né, de estar lá, de ver a geografia bíblica, de ver o que a Bíblia diz, de ter esse contato físico com a verdade, né, expressa na geografia bíblica? Como é que foi essa experiência, Rei? Então, Eduardo, diante dos credos que se segue, a pergunta do irmão é essa: o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existe um Deus, mas infelizmente nem todos conhecem Deus. E nas minhas reflexões, eu creio assim comigo, que para conhecer Deus, primeiro tem que conhecer a história do povo de Israel. Sim. Os irmãos concordam? Uhum. Por quê? Existia um homem, dos caldeus, conforme diz a Bíblia, por nome de Abraão. Certo. Aí começa toda a história. Eu posso ver a história da humanidade aí. Entendi. Deixando Noé, deixando Adão e Abraão, que é um povo que Deus escolheu para ser o representante de todas as nações. Uhum. Então, Deus fez uma promessa para Abraão, que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele mostraria. Agora, que terra é essa? Uma terra boa, que emana leite e mel, conforme está escrito na Bíblia. Esse homem, obedientemente, sai de Ur dos Caldeus e sai peregrinando. Conhecemos a história. E, concluindo, mas para tomarmos tempo, chegou essa terra a ser Israel. Certo. Só que essa terra que foi prometida a Abraão, aí o que é que nós vimos? Um agir de Deus. Só que este povo, chamado povo de Deus, que são os hebreus, foram parar no Egito. Conhecemos que esse povo foi como escravo. Certo. E a duração de tempo foi de 430 anos. Uhum. Dizem que os 30 anos foi por conta da desobediência, né? Era para ser 400 anos, conforme a profecia. Então segue. Mas 400 anos de escravidão não é fácil para uma nação. É terrível. Agora, o que eu acho interessante foi que Deus fez uma promessa. Certo. E Deus cumpre a sua promessa. Até que nós conhecemos a história de Moisés. Certo. Moisés vai, que Deus mandou Moisés que ele fosse para tirar o povo dele do Egito, que fosse para a terra, pois ele tinha prometido. E assim conhecemos a história. Moisés tira seu povo, o povo de Deus, do Egito, e aí entra a história que eles deparam no Mar Vermelho. Certo. Caminhou pelo deserto. Certo. Eduardo, esse deserto. Sim. Primeiro, já começando a entrar na história. Certo. Saímos daqui. Sim. Pelo menos saiu 5 pessoas aqui de Bitá. Certo. O Cal, senhor? Leila, a esposa de Cal. Sim. Pastor Carlos e a irmã Bartira e Renailton. Certo. Fomos para Salvador. De Salvador pegamos o avião direto para Israel? Direto para São Paulo. São Paulo. Chegamos em Guarulhos. Em Guarulhos pegamos outro avião para Paris. Então, rapaz, você andou um bocado, hein, né? Então, primeira... Saindo da pedra. Então, primeiro para Paris. Tiramos foto lá na Torre Eiffel. E assim, conhecemos muitos ali, os que coisa bonita. nigerianos que misturam ali junto com os franceses. E ali tivemos uma experiência grande, 2 dias na França. Então, da França, resolvemos ir para o Egito. Certo. Então, no Egito, chegamos no Egito, passamos mais 2 dias no Egito. Você viu as pirâmides lá? Fomos nas pirâmides. Mas não entrou dentro das pirâmides? Não teve como. Eduardo, a pirâmide, no mínimo de comprimento, ela tem mais de 200 metros. Incrível, né, rapaz? Uns mais de 150 de altura. É uma construção fantástica, até para os nossos dias hoje, né? Para a engenharia dos nossos dias, seria um fenômeno, né, tremendo. Então, a experiência é grande. Andei em cima dela, que tem muitos degraus. Sim. Não andei uns 20 metros em cima. Sei. Depois de cima, andei Rodrigo fazer vídeo. Rodrigo estava com vocês também. Estava comigo. Certo. Né? Rodrigo fez vídeo.
E assim, ali embaixo fica ali os beduínos negociando, vendendo as suas burundangas, como diz. Sei. Entendeu? E chapéu e aquelas coisas, né? Sei, e quer forçar você a comprar, forçar você a subir no camelo para tirar foto. Aqueles negócios deles, né? Mas tu não sobrevivência. Tu não subiu no camelo, não? Não, subi. Subiu? Tirei foto. E camelo é bom de andar assim? Rapaz, eu não achei bom não, que é tipo uma cangaia com dois... Entendendo? E então muitos andaram ali pelo duas deserto. corcovas. E a gente teve uma experiência tremenda, rapaz. Sim. Agora, o que me chamou a atenção, Eduardo, o Egito, Sim. um país de primeiro mundo, que só existe 2 tipos de povo no Egito. Sim. Socialmente falando, ou rico ou pobre. Ou rico ou lascado. Então, rapaz, mas a classe pobre me chamou a atenção. Falei, como que um país é miserável, rico, né? debaixo dessas pirâmides, tem tanto ouro aí, que tem primeiro tá de Cleópatra, a segunda de Ramsés, que Ramsés foi aquele que perseguiu o povo, né? E conviveu com Moisés. Ramsés II. Viu, e gente? Também o neto de Ramsés. Então tá as 3 pirâmides. Isso também é história. Né? Ramsés II foi o que, né, perseguiu o povo de Deus, né, pela travessia do Mar Vermelho, né? Foi esse Ramsés II. Então tá lá as pirâmides dele, ele tá no meio, tá de Cleópatra a primeira, do Ramsés, e a do neto de Ramsés. Sim. Então tá essas 3 pirâmides e debaixo. Logo, quando ele sepultava o povo, era com todas aquelas riquezas. Tem muita riqueza no Egito, inclusive o nosso guia, ele é egípcio, e assim, falando a língua nossa também e a deles lá, foi um rapaz especial, muito dedicado ao trabalho que presta as caravanas que vão a visitar Israel. E assim, no Egito já encontramos com ele, e ele começou a explicar toda a riqueza do Egito. Fomos uma também, aula de história, né, René? Fomos também no museu, onde se encontra Museu do Cairo? papiro, o Museu do Cairo. Eu gostaria de conhecer o Museu do Cairo. Tem muitas... onde, inclusive tem algumas fotos lá. Por exemplo, encontrei a foto lá de Ronaldinho Gaúcho, que é do esporte, já entendo um pouco. A de Pelé, e olha também só, a de Cafu. Tá? Então, alguns brasileiros... O Cafu lateral da seleção brasileira. Cafu lateral da seleção brasileira. Então tem algumas fotos de alguns brasileiros que por lá já andaram. Outra também do Neymar, né? Que Neymar recentemente ainda está na ativa, jogando, certo? E aí o que me chamou a atenção foi que o papiro, o pergaminho, e eles dando aquelas aulas lá e vendendo também seus produtos. Inclusive teve da nossa caravana, inclusive bem conhecido, que é Biné, o Iremar, comprou um pergaminho, né, e trouxe. Então foi assim uma experiência tremenda no Egito. Agora, o que me chamou a atenção foi as pessoas simples, rapaz. E o nosso guia falou: vocês estão vendo aquelas casas ali? Estamos. Aí é um cemitério, as pessoas estão convivendo com os mortos aí, fazendo casa no cemitério. Mas por quê, né? Por não ter condições de construir, de comprar. Essa é a parte pobre do Egito, né? A parte pobre. E as casas, as outras casas, que pessoas já com uma melhorazinha, eles, em cada casa, eles falaram: vocês vão analisar que cada casa tem um caixote. E esse caixote, vocês perguntam para quê? Aí perguntamos. Por quê? Aí ele falou que é para fazer criatórios de pombos, que é o alimento que eles estão comendo, a carne que eles estão comendo são de pombos, certo? Então teve essa coisa que não era para acontecer. Não era para acontecer, porque é uma nação rica, né? Uma nação rica, já a nação rica tanto, né? Tipo uma maldição. Mas eu acho que ali a intenção é manter o povo na miséria, né? Porque os dominadores, eles sempre têm essas questões, né? Manter um grupo na miséria, quanto eles poderiam, se tivesse boa vontade, acabar com toda essa miséria. Mas quanto a Israel mesmo, propriamente, né? Então vamos saindo do Egito. E vamos em frente. E aí nós vamos para Israel. Israel, ali nós começamos a conhecer cidades ali de Jerusalém. Nossa, por exemplo, nós dormimos um dia
Em Nazaré. Nazaré é onde Jesus nasceu? Então onde Jesus Eita nasceu. Glória. Então nós dormimos um dia ali, um hotel super maravilhoso, tá? De Nazaré, aí voltemos para o Monte Sinai. Sim, eu vi você cantando o hino lá no Monte Sinai. Como foi essa experiência, rapaz? Então, quando nós saímos, Eduardo, de Nazaré para o Monte Sinai, e aí foi o seguinte: chegamos no Monte Sinai 12 horas da noite. Certo. 12 horas da noite. Aí começamos a subir o monte. Muita gente, não só o nosso grupo. Pessoas de quase todas as nações, inclusive muitas pessoas da Alemanha. Uhum. E um grupo que conhecemos aqui também do Brasil, mas do Rio Grande do Sul. Uhum. O qual eu ajudei uma mulher lá e até que sorrimos bastante. Por quê? Porque nesse monte, para a subida, Eduardo, 5 quilômetros de subida. Meu Deus. Você encontra pessoas desmaiando na subida. Por quê? Porque não está preparada fisicamente. É alto o monte, né? É alto o monte. Começamos a subir 12 horas da noite. Pra Vamos você chegar ver. às 6 horas, o dia amanhecendo. Moisés, homem velho, estava velho, né? Quando ele empreendeu aquela subida. Essa foi a minha motivação. Que aí eu falava com Deus: eu sou mais novo do que Moisés. Moisés talvez não corria fazendo física, não corria jogando bola, preparando para subir aqui. Pronto. Tudo isso eu fiz, então eu vou subir. Até que de vez em quando eu começava a cantar o hino e meu filho começava a me repreender: rapaz, você poupa energia, porque ele estava preocupado de me rebocar. Que teve pessoas que subiram rebocado ou então subiram no camelo. Mas subiram, né? E eu cheguei. Quando nós, com esta, um pouco, posso chamar assim de sacrifício, um sacrifício maravilhoso, porque foi nesse monte que nós temos o conhecimento que Deus chama Moisés para dar as leis. Sim. E aí todas essas leis hoje muitas estão em ativa, verdade, certo? Apesar que alguns governantes estão indo de encontro a elas, mas não vão prevalecer, né? Então, sabemos que aí o que está no meu coração? Lá eles apontam, os guias lá apontam o ponto exato onde Deus falou com Moisés? Aponta, inclusive até a fenda. Lembra da fenda que Moisés pediu para ver? Da rocha? Sim, sim. Tá a fenda lá. Jesus. Tiramos foto. Rapaz, aí... Que coisa forte, hein? É forte. Tá emocionado. E o René tá emocionado, gente. Não é fácil, não. Eu acredito que eu também choraria muito por ter esse contato com essa realidade. A nossa fé, a fé não precisa de evidências físicas, é verdade, né? Mas ajuda muito você estar naqueles ambientes, naquela geografia. Você vê a distância, você subiu o Monte Sinai, olha só que aventura. Subir o Monte Sinai não é uma coisa muito forte. O Renailton cantou o hino lá em cima, eu também me emocionei aqui ao ver, né? Então, rapaz, vai ter mais emoção. Por quê? Chegando lá, a gente já chegamos todo quebrado. Suado. Eu com 2 calças, 2 blusas, bona na cabeça, luva nas mãos, que em cima muito do frio, monte, né? Chega um frio de 0 grau. Meu, né? Jesus. Então nós subimos à noite, porque quem vai subir o dia, não sei nem se dá conta, se não estiver bem preparado, não sobe. Sim. Então, Eduardo, chegando no monte, já cansado, aí fomos fazer oração, cada um orava ali, várias pessoas. Sim. Aí o nosso grupo começaram a orar e me pedir, aí me apresentaram os obreiros, tal, aqui. Eu fui orar por eles. Certo. E depois comecei a louvar a Deus. Eita glória! E também orando ali, uns falando mistério, outros renovando. No final foi um Senhor, demais, Eduardo, né? Foi um Senhor que já tivemos a experiência. Na idade de 18 para 19 anos, eu fui para servir o exército em Barreiras. Só que, certo, servindo o exército, aí terminei o meu tempo, engajei no exército, fui trabalhar em Posse de Goiás. Tinha a primeira companhia. Sim. Aí eu falei, vou engajar no exército e tal. Mas lá resolvi
da baixa para ir fazer um teste no Bahia. Eu era jogador de futebol, nessa época estava muito motivado, tinha sido campeão de society, que antigamente chamávamos de futebol de salão. Dia 25 de agosto, dia do soldado, fui artilheiro, marcando 3 gols e assim sucessivamente. Olha. Tá. Então, meu Quem irmão, viu esses gols aí? Como diz o pastor Marco, quem tem boca fala o que quer, né? Ninguém viu, mas... Não, brincadeira, Renan, falou, tá falado. Realmente. Então, para essas pessoas... faz aquele elogio, né? Falei, será que eu fui isso mesmo? Tá. Aqui na região, que todos um bocado desses clubes, todos eu joguei, mesmo, né? Já vi falar mesmo. Então, e aí, Eduardo, foi o seguinte. Dei baixa, vim embora para aqui, para a região, aí comecei a jogar no Cruzeiro em Irecê, marquei 2 contratos com o Cruzeiro, aí ficava jogando também, disputando o campeonato de Lapão, pelo Internacional de Aguada Nova, até que vim disputar um campeonato aqui no município de Bitá também, que aqui da cidade tinha Rochedo, Internacional. Eu lembro. E Beira Rio. Beira Rio era do Riacho, né? E a Pedra foi campeão, né? Em cima do Internacional. Pronto. Verdade. Tá, tudo bem. Sim, e aí? Rapaz, nesse inteirinho de serviu um rapaz junto comigo. E vocês se encontraram lá? Rapaz, escute. Que tal, rapaz? 47 anos se fez. Quando eu chego em Salvador, no aeroporto, aí fui aqui para uma cabine para trocar o dinheiro, numa casa de câmbio. Aí tá um senhor, ele olhou pra mim, viu? E eu olhei pra ele. Até tocando dinheiro em casa de câmbio. Aí fomos. Então, aí ele baixou a visão, também baixei. Certo. E depois agora só foi as mentes refletir. Aí eu falei com o Rodrigo, Rodrigo, esse senhor que esteve junto conosco aqui nessa casa de câmbio, esse rapaz, estão chamando ele de Gilvan. Agora, se na assinatura dele, no sobrenome dele, tiver Ferraz, esse rapaz, nós já fomos militares juntos, já servimos juntos. Aí é mesmo, rapaz. Daqui para Israel, nós iremos conversar. Ele com a esposa, e eu, mais Rodrigo de um lado, e os demais. O pastor Carlos já tinha conhecido ele, assim, através do grupo, certo, que tinha formado tal. E aí, tudo bem, e vamos. Aí chegamos no aeroporto, encostamos numas cadeiras para esperar o avião para embarcar para São Paulo. Vamos lá, que eu quero chegar no mar da Galileia. Quero saber se você andou no mar. Analise aí. Aí, Eduardo, quando Rodrigo vai e pergunta, Gilvan, vou lhe fazer uma pergunta, posso? Aí ele, pode, rapaz. Você já serviu o exército? Já. Aonde? Em Barreiras. Em Barreiras, rapaz, em que ano? Em 1997. Em 97. Foi mesmo, rapaz, foi. Você lembra de um soldado que serviu o exército lá também, chamado Afro? Aí ele parou assim e falou, rapaz, esse nome não é estranho. Não é estranho não, rapaz. Aí ele falou, olha ele aí. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Aí nós fomos conversar. Aí, Eduardo, não foi nada. Esse rapaz não era cristão, não era crente, nem a esposa. Meu irmão. E aí com essas rodando, tal, de vez em quando era alguma coisa da Bíblia, ele chegava e procurava eu ou o Carlos. Rapaz, isso quer dizer o quê? Aí nós explicávamos que estava na Bíblia e o local que ele estava. Certo. No Monte Sinai, antes nós subimos no Monte Sinai, falei, qual é o objetivo aqui? Aí fomos falar que as leis dos 10 mandamentos, Deus deu para Moisés em cima desse monte para onde nós estávamos subindo. Sim. Aí tudo bem, Eduardo, quando nós chega lá, quando a glória de Deus desceu, meu Deus, esse homem começou a chorar e a mulher começou a chorar. Eita glória. Eu já ia saindo para descer do monte, aí o Espírito Santo disse, volte e faça o apelo e fale qual é o seu plano aqui, o plano meu para com ele. Rapaz, aí eu entreguei. Quando eu entreguei, ele caiu de joelho e aceitou Jesus como Salvador. Em cima do Monte Sinai. Meu Deus, que coisa bonita. Hoje ele serviu o exército, deu baixa no exército, foi para São Paulo, entrou na polícia, aposentou como capitão da polícia, mas lá no Monte Sinai rendeu os pés agora e está servindo o capitão Jesus. Que maravilha. E teve uma outra coisa.
Aí agora eu ganhei ele no Monte Sinai. Com 2 dias, fomos ao Jordão. Meu Deus. E lá no Jordão eu batizei ele. Que coisa bonita, rapaz. Maravilha. Ele tem sua família em São Paulo, mas a esposa aqui do Lapão tá vindo pro Lapão e já entreguei o pastor de Assis para ir visitá-lo. Maravilha. Vamos ver o que é que vai acontecer. Pronto. Maravilha. Aí 2 almas ganham para Jesus. Batizaram no Rio Jordão. Você batizou no Rio Jordão. Já batizei no Rio Jordão. Olha. E ali, Eduardo, tive outra experiência que batizei alemão. Quando eu estou batizando, chega mais gente. Chegam as pessoas. Yes. Eu falei, eu? Yes. Yes, vai. Quer batizar também? Sim, que yes quer dizer sim, né? Sim, Aí eu fui. Esse batizo. Rapaz, aí. Só falei, aí eu comecei falando. E o nome? E o nome, quer dizer, Senhor, o seu nome? Pá. Aí dava o nome e eu falava a confissão. Você tá falando inglês, Neto? Era o jeito. Rapaz, o cara saiu da pedra aqui, vai pra Paris, vai pra Israel, chega lá, fala inglês, não é pra qualquer um não, rapaz. Aí batizei alemão, sim. Batizei australiano. Meu Deus. Batizei, aí chega um senhor com cabelo trançado, mas de Nova York, dos Estados Unidos. New York. Aí dos Estados Unidos pediu pra mim batizar ele. Mas ele tava com um grupo. Eu não entendi a cultura dele lá. Aí eu batizei ele. Quando eu batizei ele, quando ele saiu das águas, chamou o grupo dele. Eita, que estava com ele. E ele mesmo batizou o grupo dele. Rapaz, foi benção. Né? Tal, foi benção de Deus. Então, Deus. Eu fiquei intervindo assim na vida de muitas pessoas. Que coisa e vendo bonita, o plano de Deus. Sim. Pra mim, quando a pessoa tá orando, quem é, Senhor? Quem vai batizar essas coisas? Pra mim, eu já via Deus, eu tô mandando um brasileiro afro de Bititá, da pedra, da Lagoa da Pedra, para batizar alemão, australiano, americano. Jesus, rapaz, foi forte, hein, essa. Então, meu irmão, saindo das águas, como disse Jesus, certo. Aí fomos preparar para conhecer Cafarnaum. Jesus. Cidade aonde Jesus curou o paralítico, e aí as pessoas iam procurando, e aí a gente pregando. Fomos no Monte da Bem-aventurança, ali tivemos que pregar, dirigir um culto ali. Carlos deu uma palavra sobre o Monte das Bem-aventuranças. E aí, Eduardo, chegando no monte, aliás, em Cafarnaum, aí foi mostrar aonde era a casa de Pedro. Meu Deus. Aonde era a casa da sogra de Pedro, aliás. Mas na frente, tinha umas casas nós descemos. Vocês chegaram a entrar? Entramos. Entrou na mas casa? Na frente entramos. Como é a casa? Como é então, está restaurada, certo? Está restaurada a casa. E mais na frente. Mas é pedra, é o quê? Pedra, que tudo lá em cima era da pedra. Tudo na base da pedra. É aqueles tijolos assim que não. Cortado na pedra. Deteriora assim facilmente. Cortado na pedra. Então, Eduardo, e na frente ele mostrou, aqui era a casa da sogra de Pedro, e na frente a casa de Pedro. Meu Deus. Aí mostrou assim um local, assim, tipo assim, um corredor mais ou menos como esse aqui. Ele falou, esse aqui era o local aonde Jesus sempre reunia com os apóstolos, né, com os discípulos dele. Então estava tudo lá. Aí dirigimos o culto ali. Aí tinha uma pedra assim, aí pessoas chegavam e estavam orando. Aí o guia falou assim, essa pedra aqui lembra daquela passagem em que Jesus fez 3 perguntas a Pedro e teve as 3 afirmativas. Sim. Aí ele falou, sim, lembramos. Olha essa pedra aí, ó. Foi aqui aonde Jesus fez aquelas perguntas para Pedro. Aí a gente já chegava, orava, nos alegrava. E o povo falando em línguas e sendo renovado. É forte, o negócio é sério. Eu imagino. Então, meus amados, aí nós dirigimos culto, já saíamos. Aí chegamos, vamos para a Galiléia. Vamos para a Galiléia. Chegando em Galiléia, na Galiléia já tinha um barco. Certo. Aí fomos. Quando entramos nesse barco, aí todo mundo já está. E aqui? Aqui foi aonde Pedro pescava, João pescava, André, que era irmão de Pedro, pescava. Então é aqui
o mar da Galileia. Que na verdade é um grande lago, né? É grande, chama um mar, é um mar mesmo. É um mar, mas na verdade é um lago, não é mar. É também chamado de Lago de Tiberíades. Genezaré. Né? Genezaré. Então, aí é como falar assim, eu andei no mar, Pedro andou. Mas você não andou no mar, não. Andei como que eu andei? No barco. No barco, né? Barco muito caminhando grande. na água, não, né? Andando nas águas, meu barco andando nas águas, mas nós por cima do barco. Então, Tá, Eduardo, a gente longe do nosso país. Certo. Aí, já nesse barco, tinha muitos hinos. Eles conheciam as pessoas das nações. Certo. Quando nós entramos no barco, soltaram, sabe o quê? O hino brasileiro. O hino nacional. Que coisa bonita. O nacional, né? E todos nós cantamos. Quem já foi militar, como eu, o Carlos, tá? Bateu continência. Nós colocamos. Não precisa bater continência, que estávamos. O exército só bate continência se tiver com a cobertura, que é o gorro. Mas se não tá, fica na posição de sentido. Certo. Tá? Que é respeito e tal. E assim sucessivamente. Cantamos juntos, né? E foi uma benção. Muitos gritavam, choravam e tal. E assim começamos a cortar o mar da Galileia. Meu Deus, sai do outro lado. Fomos andando e aí em direção mostrando as outras cidades. Mostrando as outras cidades, tal. Meu Deus, rapaz, forte. foi forte, rapaz. Aí chegamos, esse lago, ele estando cheio, chega a ter 13 quilômetros. É muito. É um lago tremendo. É forte. Andamos lá, é muita água. Quanto tempo de barco? Então, mais ou menos uma hora e tanto. Com os motores, né? Navegamos de um lado no outro e mostrando as outras cidades, vizinhas. Travessando do outro lado, vocês encontraram Gadara, né? Gadara, ali onde é Gadara, onde Jesus expulsou libertou legião. Aquele homem, e assim sucessivamente. Aí, Eduardo, aí foi tudo bem. Aí vamos agora para o Monte das Oliveiras. Meu Deus. Monte das Oliveiras. Chegamos na cidade. Aí tem uma rua lá que chama Via Dolorosa. Via Dolorosa. Aí tem primeira estação, segunda estação, terceira, quarta, quinta, sexta estação. Aí ali foi aonde começou o sofrimento de Jesus no carregar a cruz. Onde ele cai, tudo e aí, marcado. Aí, inclusive, está marcado, tem até a passagem aonde foi que aquele etíope ajudou Jesus. O Cirineu. O Cirineu, tá? A passagem. Até chegamos no topo do monte. Chegamos no topo do monte, está aonde foi crucificado Jesus. O Gólgota, no caso. O Gólgota. E perto do Monte das Oliveiras? Não fica longe não, que os povoados de Jerusalém, tudo é perto um do outro. Naquele tempo era tudo. Que a gente olha assim, pensa que Jesus saiu daqui e tal, mas era 2 quilômetros, 3 quilômetros, como de Betânia, que era 11 quilômetros, e assim. O mais longe era Betânia, né? E assim, tudo perto, os povoados. Certo. Então, Eduardo, saímos do monte, e falei assim, agora vamos para o lugar aonde sepultaram Jesus. Meu Deus, a gruta, né? Sim, a gruta. Certo. Chegamos, já encontramos um guia. Meu Deus do céu. Encontramos um guia, inclusive ele é de Santa Catarina, mas com 40 e poucos anos morando lá. Muitas experiências, aí ele mostrou o local. Tem a frase lá em pedra, né? Tem. Ele não está mais aqui. Tem. Aí, inclusive, mostrou também no mapa e o local. Vocês vão para esse local antes, depois eles nos levou. Quando nós chegamos, já estava já consciente. Certo. A porta tinha outro buraco, que é o suspiro da gruta que fizeram, porque entra de 7 em 7 pessoas. Sei, não pode entrar muito não, né? Também pessoas. Não pode tirar foto. Não pode tirar foto da gruta, não, é? Na porta. Porque é pessoas saindo e pessoas entrando. Sei. Agora lá dentro você pode tirar foto e pode também fazer vídeo. No caso de mim, quando eu entrei. Você entrou mais Rodrigo, né? Aí eu entrei, fiz um vídeo lá dentro. Só Jesus. Que lá dentro da caverna tinha 2 local assim de 2 sepulturas. Aí quem já conhece a história, falei, uma é de Jesus e a outra aqui foi de José de Arimateia, que foi quem cedeu
o seu sepulcro para Jesus. Qual Jeremias profetizou e cumpriu, né? Que ele seria sepultado entre os nobres, tal. Certo, e José certo. de Arimateia foi um senador. Tá, e a gente já conhecendo a história. Conhecendo a Bíblia, então, né? entremos ali. Quando sai, foi chorando. Não é para menos, né, Renito? Não é para menos. Só que saindo dali tem um pátio aonde as pessoas já preparam o pão e o vinho para quem for com um grupo celebrar a ceia. Né? Sim. E aí eu tive também. É muito forte celebrar a ceia nessa circunstância aí. Tá emocionado, gente. Não é fácil. Ele está muito emocionado. E eu também estaria, se lá estivesse contando essa experiência. Mesmo sem enxergar, eu me emocionaria. Mas eu peço a Deus que me faça enxergar primeiro, antes de me levar lá, tá? Não é difícil que eu fui, né? Então. Então é só querer e se organizar. Querer se organizar, faz um pacote e tal. Quando chegar o dia já está quase pronto. Então, Eduardo, tive esse privilégio de celebrar a ceia. Você celebrou a ceia? Celebrei a ceia para 26 pessoas. Meu Deus. Ali, e entreguei a mensagem. Saiu falando do pão e mostrando. O pão, esse pão simboliza Jesus, o qual aí mostrava para o lugar aonde sepultar ele. Olha por isso só, que é forte mesmo. É muito forte. E sim, e também passamos no lagar, o local que eles esmagavam a uva, né? Está lá ainda o local, e aí eu expliquei sobre a uva e o lagar. Certo? Para eles, e ali todo mundo chorando, participando. Muito forte. Experiência mesmo. Maravilhosa, né? Maravilhosa isso mesmo. Me edifica só em lembrar. E é um sonho, a comida, né, que comi vai para muitos anos aí, né? Não sei. Então, meu irmão, foi coisas maravilhosas. E aprendemos muitas coisas ali sobre Jerusalém. Uma aula de história, né? Jerusalém, Eduardo. Sim, Jerusalém. A Jerusalém velha, né? Tem duas, né? Então, vê só o nosso Fala guia. no microfone, não está saindo som. Então, aí. vê só o nosso guia. O nosso guia, a formação dele. Certo. Ele formado em história. Certo. Em arqueologia. Meu Jesus. Teologia. Tenente já aposentado do exército israelense. Meu Jesus. O pai já brigou em algumas guerras, o pai dele, a família dele, certo? Esse israelita falava grego, hebraico e português e aramaico. Jesus, poliglota. Então, Deus preparou esse homem para nós. E diante de tanta coisa que vimos, o que me impactou, tanta coisa também foi o local do holocausto. Eu não sei se é o cabo do microfone ou é você que está afastando aí. Tá bom. Então, o local do holocausto, também fomos lá e foi nos mostrar. Lá eu chorei igual criança. Imagina. Porque aí entra a história de Hitler, mas deixa Hitler para lá. Aí, olha a pergunta que eu fiz para ele. Aí eu falei, Maico, por que as nações inimigas de Israel, que eu não vejo Israel atacando ninguém, o que é que ocorre? Aí, sabe o que ele falou? Ele falou assim, para você entender um pouco de Israel e Jerusalém. Na época do rei Salomão, você sabe que Salomão foi um homem que pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria, né? Tá. Só que Salomão, aqui, por que Israel? Israel é potência. É rica. Agora, por que Israel é rica? Israel, na época do rei Salomão, ele conseguiu, de todas as sementes de árvore do mundo, ele conseguiu plantar em Israel. De tudo que você pensar e quiser de Israel, você acha. E a riqueza de Israel... assim, Neilton, lá? Qualquer fruta que você quiser, você acha tudo. Lá? Foi na época de Salomão. Ele falou, mas isso conserva, tudo, meu irmão. Se conserva assim até hoje? E a tecnologia de Israel? É verdade. Irrigações, tremendo, muitas né? irrigações. Eles transformam deserto em áreas agricultáveis, né? Olha, você pega o Egito, é diferente.
Jericó, isso é verdade. Jericó, nós chegamos a temperatura de 42 graus pela manhã. Sim. Eu falei, gente, vamos sair daqui, que ninguém suporta. Mas quando você chega em Israel, é só árvore, água. Um clima fresco, rapaz, né? Eu considerei como esse clima nosso que nós estamos vivendo agora. É verdade. Lá em Israel, é gostoso, Eduardo. É verdade. E aí, ele falando para nós, porque aí ele falou assim, escuta só, até que eu lembrei do pastor Raul Magno. Ele falou, quando Deus está abençoando uma pessoa e ele está prosperando, ele atrai para si muitos inimigos. É verdade. Inclusive Israel, ele começou a atrair inimigo por causa da prosperidade deles. Isso é um entendeu? Ponto, né? Um ponto. Mas então, o que está acontecendo? O pano de fundo ali é espiritual, né? Tá. Então, as duas áreas. Eduardo, analisa aqui comigo. Se acontecesse algo em Bititá, de todas as cidades do porto de Bititá, nós estamos vivendo dias difíceis. Certo. Mas analisando assim, vamos analisar que Bititá seja uma das cidades que está passando por mais dificuldade e outras cidades estão sobressaindo diante dela, certo? Aí agora vê só, mas surge alguma coisa em Bititá que começa a atrair nações, povos, e aqui dentro de Bititá, eles só gastando. E a cidade melhorando. Então, e dinheiro arrodo. É o que ocorre em Israel, Eduardo. Dinheiro arrodo. Eduardo, diante do pátio lá, onde está o templo, a mesquita. A mesquita de Omar. Sim, a mesquita lá que está ao domínio a cúpula de ouro. Sim, a mesquita de Omar chamada. Mais gente ali, só que não pode, fica assim uns 15 metros, mais ou menos, não pode aproximar de lá, certo? Que é os muçulmanos ali que administra, que organiza ali. Certo, que aí nós já sabemos que é onde vai acontecer o terceiro tempo. Mas isso tem uma história e é coisa para o futuro. Meu irmão, mas é só dinheiro entrando. Só dinheiro entrando das nações ali dentro. Como é que não abençoa o lugar? Agora, por exemplo, já os palestinos que ficam de um lado, na verdade, não existe, os Hamas, ficam olhando isso. Na verdade, não existe o povo palestino, né? Esse negócio aí é uma invenção, né? Isso aí, o imperador Adriano, né? Ele, para se vingar de uma revolta judia na época lá, do império dele, ele mudou o nome de Israel para Síria-Palestina. E de Adriano para cá, né, passou a se chamar aquela terra de Palestina, mas Palestina nunca existiu. Aquela terra é terra de Israel, sempre foi e sempre será. E os intrusos que estão ali, aquele povo ali, não existe palestino, são árabes, né, que fazem um jogo político, né? Eles querem manter os palestinos ali naquela situação de miséria para manter uma ferida aberta, para ter argumento contra Israel. Os árabes têm 700 vezes o território de Israel, 700 vezes, né, os bilhões do petróleo, mas eles não conseguem tirar aquele povo ali, né, e mantém aquele povo ali naquela condição que é para ter do que acusar Israel. Realmente, o nosso guia, o Maico, ele começou a falar sobre as famílias, que todos ali são parentes. Inclusive, o motorista do ônibus que andava conosco ali nas cidades era primo dele, certo? Mas como já do outro lado, sendo muçulmano, mas parente. Ele falando, olha, tem algumas famílias aqui em Israel que se dão bem. Se misturaram. Agora, o pior, né? Tanto tempo. É que eles se batem bem. Os palestinos trabalha em Jerusalém. A maioria do povo é gente boa. Trabalha, presta trabalho, serviço ali em Jerusalém, em Israel. Tem direito a voto, inclusive, né? Em Israel. Realmente. Então, agora existe um grupo, o Hamas. Esse é complicado. Eu conheço. Inclusive, Eduardo, nós passamos 12 dias lá dentro de Israel. Não vimos assim nenhum ataque terrorista, mas só foi nós sair, meu jovem, dentro do avião. A Aline, a minha nora, que acompanha as notícias de Israel e por causa de Rodrigo, estava sempre ligada. Aí ela ligou para Rodrigo, olha, nós agora mesmo os Hamas atacaram Israel, mataram mulher, mataram criança. Aí Rodrigo falou comigo, eu falei com alguns dos grupos, e falei assim, o que temos para nós, que o próprio Deus pede, é nós orar pela paz de Jerusalém. Exatamente. Eu quero aproveitar
esse ensejo e sugerir um livro para você que está me ouvindo agora. O Filho do Hamas. O Filho do Hamas você encontra aí no Amazon, né, para comprar. É um livro que você precisa ler para entender esse contexto, né, do que está acontecendo lá. O Filho do Hamas é a história do filho de um grande líder desse grupo terrorista chamado Hamas, que por misericórdia de Deus ele se converteu ao cristianismo, vive nos Estados Unidos, e o pai dele jurou morte para ele, né? Muito interessante para você entender. O filho do Hamas é o filho de um dos fundadores desse grupo, né? E eu não me lembro o nome dele agora de cabeça, mas é muito interessante a leitura, viu? Então é isso que está acontecendo em Israel, tudo por causa da bênção de Deus sobre aquele povo, que o povo é abençoado, mas tem atraído muitos inimigos. Muitos inimigos, e a questão espiritual também é muito forte. Quer dizer, o principal é o espiritual. Veja bem. Existem várias promessas de Deus que Jesus ia voltar e ia encontrar Israel estabelecida como nação, com autonomia sobre o seu território. Entendam isso. Promessa de Deus. Jesus vai voltar para Israel, né? Zacarias, várias promessas, que quando Jesus voltar, Israel estaria estabelecido como nação. Presta atenção para você entender como é forte isso, né? Se Satanás instigar, né, aquelas nações vizinhas e varrer Israel do mapa, que é o desejo deles, quando Jesus voltar, quando ele não vai achar Israel como nação constituída, autônoma sobre o seu território. Então, isso acontecendo, veja como isso é sério. Satanás pode entrar na presença de Deus e dizer: o Senhor falhou. O Senhor falou que Jesus ia voltar e encontrar a nação de Israel soberana sobre o seu território, como nação constituída. E agora, como é que Jesus vai voltar para a nação de Israel se Israel foi varrida do mapa? Né? Se qualquer um desses grupos terroristas conseguir varrer Israel do mapa, você entende como a coisa é profunda? Quer dizer, Satanás pode entrar na presença de Deus e falar: o Senhor também falhou, então vamos sentar aqui e conversar? Já pensou que coisa, né? Então não vai, irmãos. Pode levantar quem for, pode levantar 1000 Hitlers, pode levantar 300 Hamas, pode levantar quem for, né? Israel vai estar constituída, autônoma, com território, né, quando Jesus voltar. Eles vão olhar para Jesus e vão dizer: quem é esse? Que feridas são essas? E Jesus vai dizer: essas são as feridas que me feriram na casa dos meus amigos. Essa profecia vai cumprir no território de Israel. Aí Jesus volta e não tem mais Israel, não tem mais território, Israel não é autônomo, né? É claro que nesse período, né, vai estar uma grande guerra, né? Mas nós sabemos, conhecemos as profecias, né, Renato? Realmente. Mas Israel não vai ser varrido no mapa. Não. Pense que isso é isso que envolve Israel. O ponto principal é esse. São verdades espirituais, é o pano de fundo espiritual que está ali, que envolve Israel. Deixa eu ver as horas aqui, Renato, porque o tempo hoje voou, né? Vê aí. 12h57, 3 minutinhos para você orar e abençoar o povo. Eita. Gente, foi muito bom essa conversa, está gravado aqui, nós vamos reprisar esse programa qualquer dia desses aí, né? Foi muito interessante, né? Muito bom. Mas você não caminhou no mar da galera, não. Eu estou sabendo que você não caminhou no mar, né? Pelo barco. Então, Eduardo, hoje, quando eu vejo as pessoas pregarem, quando fala sobre o Monte Sinai, eu estive lá orando. Eu estive lá, em cima. Cantei um hino. Ganhei uma alma lá para Jesus. Ganhei alma. Se fala sobre o Monte... Sim, e o Monte da Transfiguração. Fomos no Monte Horebe, mostraram onde vai ser a Transfiguração. É o Monte Tabor. É muita coisa. Muita coisa. Dá para fazer outro programa, né? Pregar, Eduardo, dá para fazer outro programa. Se for pregar sobre Zaqueu, eu estive lá tirando a foto da árvore que ainda está lá hoje. E aí eu pego a árvore ainda está, a árvore que Jesus passou debaixo, encontrou Zaqueu, ainda está lá. Eu tirei foto. Milenar essa árvore, né? 2000 anos. Se vai falar na fonte, a árvore sobrevive mesmo. Se for falar na fonte de Eliseu, eu bebi água da fonte e lavei minhas mãos e meus braços lá na fonte de Eliseu. É muita coisa, meu irmão. Eu torço para quem
tem o desejo de conhecer. Eu tenho. E tem uma outra coisa, já estou preparando, esse ano não, mas do outro ano que vem. Vai de novo. Vai ter mais coisa ainda para me fazer algumas perguntas. Para você ter a ideia, quando nós vamos chegando em Israel, o guia falou assim: olha, tá vendo aqueles montes ali? Tá, ali foi aonde Ló morou. Pronto, quem conhece a história? Ló morou, né? Assim, aonde Ló morou. Sei. Aí eu ia procurar, e ainda existe, mas nós íamos no ônibus, a estátua de sal. Sim, eu ia perguntar isso. Entendeu? Existe ainda, dizem que existe um bloco de sal lá. Eu enxergava ainda quando eu vi uma imagem de um bloco de sal lá que eles afirmam ser. No Mar Morto, existe um Mar Morto, eu tirei uma foto lá boiando, que não afunda. Não afunda, né, Renato? Não afunda, meu irmão. O Mar Morto, a salinidade do Mar Morto chega a ser 30 a 35% de salinidade do Mar Morto, né? Enquanto nos oceanos, isso aí não passa de não há vida e não deixa ninguém morrer afogado lá dentro. Não tem como morrer. Não tem afogado, não, né? Muitas pessoas, tanto eu... Existe uma profecia, Renato, que no milênio, quando Jesus pisar ali no Monte das Oliveiras, que se fender, vai nascer uma nascente, de onde Jesus pisar, vai nascer uma nascente. Essa nascente vai desembocar no Mar Morto e o Mar Morto vai voltar a ter vida. Então, meu querido, como o tempo já foi. Ora, abençoar o povo agora. Agora, né? Só abençoar o povo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Oh, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando para falar do teu plano, do teu projeto. E assim, ó Deus, o Senhor usando Israel como o teu relógio, como o teu livro para toda a humanidade. Nesse momento quero abençoar e serei abençoado também, porque a tua palavra é uma bênção. Esteja abençoando a nossa cidade, os nossos munícipes, o povo, Senhor, a tua igreja de um modo em geral. Pai, também o teu servo Eduardo, que está, amém, meu Deus, nessa responsabilidade de estar levando o evangelho através dessa rádio, que o Senhor esteja usando como instrumento. E assim, Pai, nós abençoamos a todos os nossos queridos e amigos ouvintes deste programa, em o nome de Jesus, amém.